O que você faria se você estivesse voltando do trabalho numa região movimentada, mas que justamente naquela noite está meio deserta e você cruza com uma pessoa que parece ter vindo direto do século passado? Ela cumprimenta com um sorriso gentilmente e continua andando. Porém, a hora que você vira e olha para trás, não tem mais ninguém, não tem barulho de passos, somente um perfume de rosas no ar. Pois bem, meus amores, essa é a história que a bruxa da Tia Sil traz para vocês hoje. E ela se chama A Professora Fantasma da Bela Vista. Nas noites de lua cheia, quando a lua paira sobre São Paulo, iluminando casarões antigos e prédios que se erguem sobre a cidade, a Avenida Paulista e região parecem mudar de tom. Entre o burburinho distante dos carros, o som dos passos apressados, algumas pessoas afirmam presenciar algo que não deveria estar ali. Uma mulher elegante, com roupa de outras épocas, caminha em silêncio pela região. Geralmente ela desce a Rua da Consolação e por vezes segue em direção à Rua Antônio Carlos. Ela não corre, não parece assustada, ela está tranquila. Anda devagar como alguém que simplesmente está voltando para casa após um longo dia de trabalho. Suas roupas são entre os anos, tem a aparência entre os anos 30 e 40, sempre de mangas compridas, carregando livros na mão e uma pequena bolsa. Se você a ver, você pensa que está olhando para uma fotografia antiga. Quem a vê conta que ela transmite uma aura de serenidade, cumprimentando educadamente os transeuntes com um leve sorriso ou um aceno discreto de cabeça. Mas o mais perturbador acontece logo em seguida. Ela passa, basta você virar para olhar melhor. Cadê? Ela não está mais lá. Você não ouve nem os passos, nada. Só o vazio e o delicado perfume de rosas. Mas quem foi ela? A lenda afirma que essa mulher era uma professora, vivia no bairro da Bela Vista com seus pais e era de uma família muito respeitada na comunidade. Filha de um engenheiro renomado que participou de obras importantes na expansão de São Paulo e de uma pianista lírica que, além de se apresentar em saraus, tocava no Teatro Municipal. Ela cresceu cercada de cultura, disciplina e requinte. E desde cedo, além do talento para o piano e canto, ela mostrou um talento extraordinário para o ensino. Ainda jovem, passou a lecionar em escolas da região, tornando-se conhecida por sua postura firme e mais gentil. Era delicada, dedicada, elegante, parecia carregar consigo tanto a racionalidade herdada do pai quanto a sensibilidade da mãe. Ela era muito querida por seus alunos. O silêncio e a vida particular. Sobre sua vida pessoal há mistério. Alguns dizem que nunca se casou, preferindo dedicar-se exclusivamente à educação e à música. Outros afirmam que ela teve um grande amor, mas sofreu uma desilusão tão grande quando ele faleceu num acidente de carro, que naquela época, além de ser um luxo, era um perigo.
Então ela nunca mais quis se casar e se dedicou à rotina escolar e à música, escondendo a sua dor. O mais estranho é que não há registros claros sobre o seu falecimento. Nenhum obituário nos jornais de época, nenhum túmulo conhecido, como se ela tivesse desaparecido da cidade, da mesma forma como hoje desaparece diante dos olhos dos que cruzam seu caminho. Os sinais da presença. Quem afirma ter visto descreve detalhes inquietantes. Um vento gelado que surge repentinamente, mesmo em noites quentes. O som suave de passos ecoando no calçamento, mas que cessam de repente. Um perfume antigo, leve, como se fosse cheiro de rosas, e que permanece no ar mesmo depois que ela some. E a estranha sensação de estar sendo observado, como se seus olhos atravessassem a pele e a alma. Entre o passado e o presente. Há quem acredite que a professora não está presa a um único lugar. Alguns a viram surgindo diante do cemitério da Consolação, como se visitasse antigos conhecidos. Outros dizem que aparece perto dos casarões poucos remanescentes da Avenida Paulista. Em noites mais silenciosas, há relatos de sua presença dentro de escolas antigas da região, onde os livros caem sozinhos das estantes e as portas se fecham sem explicação. Ainda há quem diga que na rua Antônio Carlos existe um antigo casarão, supostamente abandonado, mas que na janela do segundo andar, em noites de lua, você vê a janela do lado esquerdo acesa. Outros também dizem ouvir uma música antiga ao piano. Aquela música do Francisco Petrônio chamada Quem Sabe, cujo primeiro verso diz: tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento. Ela não é uma aparição hostil, não assusta, não ameaça, mas sua presença evoca um desconforto profundo, a sensação de que certas vidas não se encerram totalmente, de algumas histórias que permanecem vagando nas ruas, entre o concreto e as memórias esquecidas. E assim, nas noites de lua cheia, ela continua a caminhar, talvez procurando o seu amado. Cumprimenta com elegância, sorri com discrição e desaparece, deixando atrás de si mesma apenas o vento frio, o perfume e a eterna dúvida. Será apenas uma lembrança coletiva ou a prova de que, até mesmo na cidade que nunca dorme, alguns fantasmas continuam acordados? E para terminar, eu trago o depoimento de alguém que a viu. Seu nome é Pedro e ele diz o seguinte: eu nunca acreditei nessas histórias de aparição. Sempre achei que fossem apenas lendas urbanas inventadas para assustar crianças e os mais ingênuos. Mas naquela noite eu vi. Era uma noite de lua cheia e eu tinha saído bem tarde do trabalho. Saí pela Paulista, resolvi descer pela Bela Vista, pela Consolação, na calçada do cemitério. O ar estava estranho. Parecia que o vento soprava de uma forma incomum. E cada passo que eu dava, parece que ele vinha contra mim, me empurrando. Foi então que eu a vi. Uma mulher que caminhava à minha frente. O que me chamou a atenção de imediato foi a roupa.
uma roupa que mais parecia final dos anos 30, começo dos anos 1940. Eu só tinha visto aquelas roupas em fotos antigas de parentes, como por exemplo a minha avó. E ela andava com uma calma que não combinava com a cidade. Eu diminuí o passo, curioso. Quando cheguei mais perto, ela se virou ligeiramente, como se tivesse notado a minha presença. Foi nesse momento que aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Ela sorriu, um sorriso discreto, educado, como uma professora cumprimentava um aluno no corredor da escola. Senti um frio percorrer a minha espinha, mas não consegui retribuir. Estava paralisado. Continuei andando e, quando finalmente criei coragem para me virar e olhar para trás, ela já não estava mais lá. Não ouvi passos se afastando, não ouvi ninguém dobrando a esquina. Era como se tivesse se dissolvido no ar. Foi então que eu percebi um detalhe mais perturbador: o perfume, um cheiro suave que lembrava rosas frescas. Ele permanecia no ar, embora naquela hora a rua estivesse vazia. Quando contei para o meu amigo João, um cara mais velho que trabalhava comigo e que cresceu na Bela Vista, ele apenas sorriu de canto e disse: Pedro, você encontrou com a professora. Ela ainda anda por aqui nas noites de lua cheia. Não tenha medo. Ela nunca fez mal para ninguém. Apenas não tente segui-la. Desde aquela noite eu evito passar pela calçada do cemitério da Consolação em noites de lua cheia. Mas confesso, às vezes parte de mim deseja vê-la novamente, porque não é todo dia que se cruza com alguém que já partiu e que continua caminhando entre nós. Pois bem, meus queridos, gostaram da história? É mais uma história do baú da Tia Sil, do Silverso. E eu agradeço de coração a você que ficou até aqui, que ouviu a história, mais ainda a você que não tem medo de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Lembre-se que vocês são sempre muito bem-vindos a esse canal. Eu desejo uma boa noite e lindos sonhos para vocês. Até o próximo vídeo.